Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nesse vídeo vamos ver as funções hash. Os objetivos de aprendizagem são conceituar uma função hash, compreender a estrutura do código hash, identificar os tipos de ataques mais comuns às funções hash. Vamos testar o som e em seguida começar. Ei, teste, som, laser digital, double deck system, sensacional, uau, show. Tipos de ataques às funções hash. Um exemplo de resultado gerado por uma função hash pode ser o dígito verificador de um boleto bancário. Considerando a numeração do boleto bancário abaixo, pode-se observar que o numeral 8, que encerra a sequência de algarismos, foi calculado levando em consideração todos os algarismos anteriores. Caso algum dos algarismos anteriores sofra algum tipo de modificação, o dígito verificador, que no caso é um hash, será alterado também. Como a instituição bancária espera um determinado hash para uma determinada sequência de caracteres, se houver algum erro de digitação ou de leitura no código do boleto, ele será rejeitado, pois o hash não irá coincidir. Um hash que contempla apenas um caractere é significativamente mais simples do que outro que contenha muitos caracteres. E é por esse motivo que é aplicado para evitar ataques mais simples, como um erro de digitação, uma exclusão ou modificação de algarismo. Outra possibilidade de evitar ataques e extravio de informações é utilizar as funções de hash para a verificação de downloads de arquivos da internet. Quando um arquivo grande é baixado de um site, normalmente é disponibilizada a informação do hash do arquivo. Dessa maneira, assim que o download do arquivo for finalizado, é possível calcular o seu hash e fazer uma comparação com o hash que foi disponibilizado. Se o hash calculado for diferente do hash informado pelo site, é certo que houve algum problema, ou que algum indivíduo malicioso conseguiu interceptar o download fazendo modificações. Muitos ataques que são feitos contra algoritmos de hash são realizados simplesmente para provar que a tecnologia que utilizam está obsoleta, que é hora de mudar e que é necessário passar a utilizar outro algoritmo para uma determinada aplicação. Ataque do aniversário. Um dos ataques a algoritmos ou funções hash é chamado de ataque do aniversário. É um tipo de ataque criptográfico contra a matemática que está envolvida na teoria da probabilidade entre as datas de aniversário. O sucesso desse tipo de ataque vai depender de uma probabilidade maior de encontrar colisões na geração de hash,
gerado por meio de entrada de dados originais coincidentes. Nesse sentido, o objetivo do ataque é encontrar entradas ou dados originais iguais, que irão gerar resumos iguais também. Podem ser elaboradas funções matemáticas para encontrar entradas iguais em um grupo, ou simplesmente escolher as entradas de maneira aleatória. Mas, uma vez encontradas as entradas, esse ataque tende a ser eficiente, pois os resumos gerados serão iguais. Para evitar esse tipo de ataque, o comprimento da função hash empregado para os dados de saída deve ser suficientemente grande para que o ataque de aniversário se torne inviável matematicamente. Ataque de força bruta. Um ataque de força bruta pode também ser conhecido como um ataque de busca de chave por exaustão. Esse tipo de ataque pode ser usado contra quaisquer tipos de dados codificados, de qualquer tamanho, e é usado normalmente quando é a última opção do atacante, quando já não há mais nenhuma vulnerabilidade para ser explorada e não há nada mais fácil para ser empregado no ataque. O ataque de força bruta consiste na verificação sistemática em massa de todas as combinações possíveis de dados originais e resumos, até que a combinação correta seja encontrada. O sucesso desse ataque envolve o conhecimento do tamanho correto dos dados originais e dos resumos gerados. Ataque do homem do meio. O ataque do homem do meio diz respeito ao indivíduo malicioso que faz a interceptação entre os dados de origem e destino. Nesse tipo de ataque, os dados que são trocados entre o remetente e o destinatário sofrem interceptação de alguma maneira. São registrados e corrompidos ou alterados pelo indivíduo malicioso, sem que as vítimas percebam que estão sendo atacadas. Quando a mensagem é interceptada pelo atacante, ele modifica e a retransmite da forma que quiser. Tendo acesso às mensagens, o atacante pode decidir enviá-las para os destinatários verdadeiros em partes alteradas, corrompidas ou com partes excluídas. Em uma comunicação perfeita e efetiva, o remetente e o destinatário da mensagem trocam as informações sem sofrer interferência de nenhum tipo através de um canal entre a internet e uma rede local de computadores, por exemplo. Como as vítimas não percebem que estão sofrendo esse ataque, podem até mesmo cumprir ordens do atacante sem ter conhecimento disso. Ataque de pré-imagem. Um ataque de pré-imagem em uma função hash envolve a tentativa de achar um valor específico de hash
como resultado de uma função hash. Alguns desses ataques já foram relatados, mas não foram efetivos. Caso os ataques desse tipo passem a ter resultados de sucesso, o funcionamento dos protocolos de internet estaria afetado de maneira importante. Normalmente, os ataques de pré-imagens são mais difíceis de executar do que os ataques de colisão. Ataque de colisão. O ataque de colisão é feito por meio da geração de uma colisão no resultado da aplicação de um algoritmo hash. A colisão acontece quando dados originais diferentes entre si geram como resultado um hash igual. Esse tipo de ataque foi utilizado pela Microsoft para provar a ineficácia do algoritmo MD5 com relação a certificados digitais. Nesse ataque, foram gerados 2 certificados com um mesmo hash. Um dos certificados foi enviado para uma autoridade certificadora. E depois que o assunto foi assinado, essa assinatura foi copiada para outro certificado e que tornou assinado também, só que de maneira inválida. Para o ataque ser mais efetivo, o certificado copiado foi configurado como certificado original, permitindo que ele fosse usado para assinar novos certificados. Esse ataque comprovou que é muito importante que as entidades certificadoras assinem novos certificados utilizando algoritmos de hash diferentes do MD5. Bem, era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado aí pela presença e pela força. Tchau, passe bem.